noite. Boa noite, Christian. Tudo bem? Tudo. Deixa eu fixar aqui o título da nossa live de hoje, que é controle motor. Guilherme, tu tá com o celular com a bateria em bateria? Sim. Ah, tem que tirar, né? Sim. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Não é controle do motor. Não, vou colocar de novo, tá? Que bagunça. Controle Assim, motor. ó. Controle motor. Isso aí. Aham. Agora, olha isso que sacada aí, hein? Vou colocar ela, fixar ela. Então, o pessoal sabe já o que nós vamos falar hoje. Boa noite, pessoal. Aí, ó. Então, que vocês estão entrando, hoje temos uma live bem técnica, bem assim, da quem gosta de estudar, né, Guilherme? Isso aí, para quem gosta de estudar mesmo, hein, Christian? Que Sim. desafio me lançaram aqui semana passada, hein? Sim, semana passada, sendo que a gente estava falando bastante de propriocepção, né? Aí saía frequentemente a questão do controle motor, e aí o pessoal falou, não, agora a próxima vocês vão fazer de controle motor. Então, É verdade. então é isso, hoje vamos fazer de controle motor, vamos esperar um pouquinho que o pessoal comece a entrar aqui. Vai ser, entrou o Rodrigo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Vai ser uma live onde nós vamos conversar sobre o aspecto fisiológico bem profundo, né, Guilherme? Que vai só complementar todas aquelas lives que fizemos de neuromecânica, né, etc., até aqui. Então, ela é uma live de complemento. Tem um salve, professor, aqui. Boa noite. E aí, tudo bem? Aluno de fisiologia aí, ó. Sim. Hoje vamos também experimentar uma técnica nova para fazer live, né? Porque o conteúdo precisa também uma parte bastante visual, né, Guilherme? É verdade, esse precisa. E, então, hoje testaremos um pouquinho esta parte um pouquinho diferente. Bom, então, vamos começar com um assunto, só para lembrar, convidem os colegas de vocês. Lá embaixo, vocês têm um aviãozinho, cliquem lá, compartilhem com o colega que precisam retomar o assunto do controle motor, porque é um assunto de uma complexidade que, mesmo que vocês estudaram e vão estudando ele, sempre precisa ser retomado, né, Guilherme? Isso aí. Assim, ó, é talvez uma das áreas mais importantes para os profissionais do movimento é compreender como o movimento é planejado, estruturado e corrigido, né? Pronto. Então, Guilherme, o que faço? Já entro na visão do que conversamos agora? Ou quer fazer primeiro uma introdução? Cara, assim, antes da introdução, assim, para o pessoal ir entrando, eu vi que já dobrou aqui o número de pessoas assistindo. Eu acho que é importante, primeiro, lembrar que a gente só tem 1 hora, né, Christian, Sim. para fazer a live. Senão o Instagram nos manda embora. Sim, ontem, E a outra fiz coisa... uma que me cortou, ela terminou o último caso que a gente estava falando. E aí acabou. Sim, sim. E lembrar também que a gente vai falar sobre os sistemas fisiológicos, né? E vamos tentar aplicar eles o máximo possível para situações cotidianas. É importante destacar que aqui a gente vai falar das bases, né, pessoal? Inclusive, está acontecendo, vai começar esse sábado, às 14 horas, a Motor Control School, né, que é uma iniciativa de vários pesquisadores do mundo sobre controle motor. E esse sábado tem a primeira palestra, eu acho que até o Latache que vai falar, sobre a relação do movimento ocular e o controle motor. Então, acho que está muito interessante, acho que a gente está bem na onda aqui do que está acontecendo nesses Tu tem últimos dias. o link para a inscrição disso, né, Guilherme? Tenho. Tá. Eu posso depois passar para vocês e vocês compartilham com os demais.
Perfeito. Então, tem este evento sobre controle motor, onde os maiores pesquisadores do mundo se juntaram para fazer um evento online, né? São palestras em videoconferência. Isso aí. Então, viu como o mundo já se adaptou. Um pouco, quando é que foi? Outro dia eu estava falando com um cliente. Eu tinha que palestrar em 3 congressos, me cancelaram todos. Eu falei, não, mas fica ali com as tuas apresentações, porque agora vão começar os congressos online. E aí tu vai aproveitar delas. Bom, pessoal, então já bastante gente entrou. Boa noite a todos os novos que entraram agora. O assunto de hoje é controle motor, um assunto que foi assim chamado a gran voz na live passada, sendo que nas demais lives estávamos sempre falando um pouquinho do controle motor. Então, hoje o Guilherme vai aprofundar este assunto. Isso aí. Pode botar a figura que a gente já inicia, então. Vamos ver a figura, então. Tatá, figura, Olha gente. só. O Guilherme se puxou, hein? Olha ali a figura que ele montou. Isso aqui dá ter tanta aula montada, né? Eu só juntei um monte de aula aí e deu nessa bagunça toda aí. Se está gostando da figura, bata um coração lá, porque o Guilherme trabalhou para montar esta figura, testamos ela, então merece um coração aí. Bata um coração aí e compartilha com os colegas que precisam retomar este assunto. Muito bem. Então vamos lá. Cristiano, pode focar ali no canto superior esquerdo direito da figura, que é a área de mapa visual aditivo e planejamento, que eu vou apresentar. Isso. Isso aí, perfeito. Pessoal, a primeira coisa quando a gente fala de controle motor é que antes de iniciar qualquer movimento, a pessoa que está realizando o movimento tem que ter noção do espaço que ela está. Certo? Então, aonde ela está para iniciar o movimento é a primeira coisa que o nosso corpo está utilizando para realizar o planejamento do movimento, que é o segundo passo. E para isso, nós utilizamos 2 sentidos, né, Christian? Sim. E ali tu pode botar ali, ó, mapa visual auditivo. O que é isso? Assim, ó, tanto com a nossa visão quanto com a nossa audição, nós temos a capacidade de montar um mapa do que está acontecendo ao nosso redor, tá? Como assim, prof? Gente, em primeiro lugar, a gente sabe onde a gente está porque a gente enxerga. Só que eu tenho certeza que muitos de nós conseguem reconhecer o ambiente que nós estamos apenas pelos sons e por como a nossa voz, por exemplo, se propaga naquele ambiente, tá? Existe uma teoria que já está bem confirmada hoje, que o nosso cérebro é capaz de formar mapas apenas com a audição. É como se fosse uma ecolocalização, que nem os morcegos, sabe, Christian? Certo, então, sim. A primeira parte é essa, né? É montar o mapa de onde nós estamos, tanto com a parte da visão, quanto com a parte da audição. E isso foi muito tema do meu doutorado também, que os surdos, por exemplo, têm dificuldade nessa questão da localização espacial, para percepção, mas aí são outras coisas. Bom, a partir do momento que eu sei onde eu estou, o que está ao meu redor e quais são os objetos que eu vou interagir ou não, eu vou para a minha direita ali e vou planejar o meu movimento, né? E aqui, quem fez fisiologia lembra muito bem que a área do nosso córtex responsável pelas vontades, né? Pela iniciativa é o sistema límbico, né? Então, primeiro eu tenho que ter vontade de fazer alguma coisa. Por exemplo, vontade de saltar, vontade de correr, vontade de caminhar, né? De ir até um lugar. A gente normalmente não pensa assim, agora eu quero caminhar. Não, eu penso assim, agora eu quero ir até aquele lugar. Então, todo movimento antes, ele está associado a uma vontade. Tá? Tanto que a gente fala que o movimento às vezes é melhor executado quando a gente está com mais vontade, mais iniciativa para aquilo. Então, o controle motor tem relação direta com essa área das vontades. E o sistema límbico, ele é também responsável por centralizar uma série de outras funções, como, por exemplo,
a questão do nosso sono, a questão de boa parte dos nossos sentimentos. Então, o nosso movimento está plenamente associado aos sentimentos, né? E quem duvidava disso, né? Por exemplo, nas danças, aonde, por exemplo, se eu não tiver imerso na dança que eu vou realizar, se eu não estiver sentindo aquilo, eu não faço corretamente, né? Quem duvidava que isso é verdade tá errado, porque o sistema límbico está associado com o planejamento do movimento. Então, o sentimento e o movimento andam junto o tempo todo, né? Bom, despertei ali o meu sentimento, a minha vontade. Aí tem uma flechinha ali que vai para baixo que passa a informação para o córtex motor. O córtex motor, gente, eu não coloquei aí a figura... Aqui, né? É, isso aí, o córtex motor. Eu não coloquei aí a figura, Christian, mas agora eu vou compartilhar aqui, só para compartilhar com os meus alunos de fisiologia que devem estar aí, que é aquela região do homúnculo de Hafner, que é este cara aqui, ó. Vou compartilhar aqui, Christian. O homúnculo de Hafner, aqui, ó, que é o córtex motor, que é uma região responsável por controlar pé, tronco, mãos e aqui a cabeça. Então, toda uma região do nosso encéfalo, tá, é responsável por controlar cada uma região do corpo, que é o córtex motor, que é uma parte aqui do ladinho, assim, tá? O que acontece? Nesse córtex motor é onde vão sair os primeiros impulsos, os primeiros recrutamentos para iniciar o movimento, tá? Pode botar ali na figura agora, Cris? Sim. Agora eu volto. Aí. Ok. Que é essa região azul ali no canto superior direito do encéfalo, ó. Tá, vou marcar azulzinho. Aqui. Isso aí, perfeito. Tá. Opa, apagou. O encéfalo, perdão, o córtex motor agora vai enviar informação para os gânglios da base. Gânglios da base é aquela zona rosinha ali, que está bem do lado do sistema límbico. Os gânglios da base ali vão estar o início dos neurônios, que vão passar pela ponte e pela porção anterior da nossa medula, em direção aos motoneurônios que vão estar na periferia daí, né? Os nossos neurônios motores, tá? Então, o controle motor ele vai iniciar assim. Sistema límbico, então vontade, córtex motor, então região, gânglios da base, transmissão, ponte, comunicação, né? E depois a ponte vai integrar uma série de outros aspectos. E aí, desse laranja, Cris, tu pode fazer uma seta ali até aquela seta preta que diz anterior. Deixa eu ver. Bem no meio, abaixo do cérebro. Faz um risquinho ali aqui, até né? embaixo. Assim. Isso aí, perfeito. Isso aí. Tá. Então, gente, o que acontece? Assim, nós planejamos para começar o movimento. Aí, por exemplo, a minha intenção era... Vamos pegar um movimento que a gente fala muito aqui, repetitível, né? Que dá uma série de dados quantitativos, que pode nos dar informação de déficits motores. Por exemplo, saltar, né, Cristian? Olha só que conveniente, né? Olha só. E aí eu vou recrutar os meus músculos para o salto. O que acontece? No momento que eu estou prestes a iniciar o movimento, até o momento em que eu me movimento, eu vou ter uma série de proprioceptores que vão estar se comunicando com a minha ponte e gânglios da base, tá? Dando a informação de onde está o meu corpo e como ele está. Porque assim, ó, nós temos dois mapas, Christian. Eu até podia ter colocado outro mapa ali. Nós temos esse mapa visual auditivo, certo, que é o mapa do lado de fora. E nós temos o mapa sinestésico, que é o mapa do lado de dentro, que é a nossa propriocepção, é esse sentido, né? Certo. Eu tenho que fazer um mapa de onde está o meu corpo, como ele está, tanto antes de iniciar o movimento, quanto durante a realização do movimento, certo?
Vamos mostrar cada um dos proprioceptores, Christian, que são esses 5 carinhas aí na parte mais inferior da figura. Ok, tu quer começar da direita ou da Pode esquerda? passar um por um, qualquer um deles. Tá, aí partimos daqui. Aí, maravilha. Ó, então nós temos os proprioceptores músculos tendíneos, ou seja, que estão encontrados nos músculos e nos tendões, tá? Que aí nós temos o órgão tendinoso de Golgi, tá? Esse aí está encontrado nos tendões e serve para medir quanta força eu faço. Então, olha que máximo. Além de saber aonde está o meu corpo, eu sei quanta força eu estou produzindo com cada um dos meus músculos, né? Partindo do princípio que a minha propriocepção esteja adequada, né? Sim. Então, eles vão medir a tensão. Esses são os músculos tendíneos. Aí, o do lado é o fuso muscular. Bom, que diabos é o fuso muscular? O fuso muscular é também uma estrutura neural. Aqui a gente está falando só sobre estruturas neurais. E esse serve para nos passar informação do comprimento muscular. Todos os nossos músculos têm fusos musculares. O que são? São essas pequenas estruturas neurais que envolvem algumas fibras musculares para dizer quanto que ela está alongada e quanto que ela está contraída. Existem músculos que têm mais fusos musculares, músculos que têm menos. Tem até um artigo que faz o número de fibras musculares pelo número de fusos. É muito legal, assim. Para a gente ver assim, quais são os músculos que a gente tem o melhor controle, né, com relação a isso. Então, esses são os nossos proprioceptores músculos tendíneos. E se você ver, Christian, eles têm uma flechinha que aponta direto à porção posterior da medula ali. Tá vendo uma flechinha preta ali? Esta? A de baixo. Aqui. Essa aí. Isso aí, ela vai ali e aponta direto para a posterior. Ou seja, durante o movimento, eu estou recebendo o feedback sensorial do que está acontecendo a nível de força produzida e a nível de alongamento dos meus músculos, né? Isso na porção posterior da nossa medula. A gente tem que lembrar que a medula posterior ela é sensitiva e a medula anterior ela é motora. Então, uma sobe e outra desce. E aí nós temos as partes integrativas, né? Que é a parte mais cinzenta da medula. Bom, aí a gente vai mais para a esquerda, Christian. Pode ir aí. Uhum. Olha só que legal. Esses desenhos foi eu que fiz. Ó. Eu não achei nenhuma imagem boa dos proprioceptores osteoarticulares, daí eu fiz umas em alta resolução. Assim. Nós temos ali a terminação nervosa livre. Terminação nervosa livre está encontrada nas superfícies ósseas. Né? Todas as nossas articulações e ossos, e tem na pele também, tem essas pequenas ramificações neurais, tá? Por isso esse desenho de árvore, porque eles se ramificam e eles percebem, eles são como se fosse um switch. Ele percebe se tem ou não tem alguma coisa encostando ali, certo? São os nossos proprioceptores mais básicos, mais simples, né? Porque eles só medem se tem algo acontecendo ou não, né? Então eles vão sentir essa sensação de toque. Claro que eles vão me dar também a informação da intensidade desse toque, mas a informação principal é se tem alguma coisa tocando ali ou não. Um baropodômetro. Isso aí, perfeito. É o baropodômetro, mas é exatamente isso mesmo, né? Sim. É um baropodômetro fisiológico, né? A vida imitando a natureza. Sensores de pressão. Sim. Exatamente. Aí nós temos ali o corpúsculo de Pacini. O corpúsculo de Pacini, ele é também um proprioceptor osteoarticular, que ele tem em várias regiões do corpo, mas a sua maior densidade, quando a gente fala que o interesse é proprioceptivo, é na cápsula articular. Então, as nossas cápsulas articulares, que são aquelas estruturas colágenas, aquele tecido que envolve as articulações, tá cheio, recheado dessas, parece umas folhinhas assim, que servem para perceber o quanto aquela articulação está rodando. Como que ele faz isso? Bom, imaginem assim o meu punho, tá? Ó, como é que ele vai me passar essa informação? Aqui eu tenho uma série de fáscias, de estruturas colágenas não contráteis, e quando eu faço a flexão do punho, eu tensiono aqui essas estruturas do dorso da minha mão e comprimo as da parte anterior do meu punho aqui. E quando eu faço o contrário, essas aqui estão tensionadas e essas aqui não. Então, ele vai
manipulando essas informações para nos dizer o quanto a nossa articulação está flexionada ou estendida. Né? Então, nós temos um que diz a pressão, ou seja, se tem algo encostando na minha articulação, a força bone to bone, né? Esse é o baropodômetro bone to bone, Christian. E o corpúsculo de Pacini, ele vai ser, então, o que vai medir os meus momentos articulares, vamos dizer assim, né? Qual é a resultante de momento que está sendo produzida dentro da minha articulação. E aí, o terceiro é o receptor tipo Golgi. Né? O receptor tipo Golgi, ele também tem várias regiões do corpo, mas quando a gente fala em propriocepção, os mais interessantes e com maior densidade, que eles são mais encontrados, é nos ligamentos. E nos ligamentos ele vai nos dar a informação se os ligamentos estão sendo tracionados ou não, a fim de nos proteger, por exemplo, de estirar um ligamento durante um determinado movimento, por exemplo, durante uma rotação lateral aqui, né? E eu rompo o ligamento cruzado anterior, porque meu pé ficou grudado no solo. Vou pedir para te afastar de novo, Christian. Certo. Deixa eu centralizar e afastar um pouquinho. Maravilha. Então, gente, eu vou revisar aqui o que eu apresentei. Ó, a gente viu que o sistema límbico nos dá as vontades, córtex motor a região, gânglios da base iniciam a ordem, ponte integração, proprioceptores feedback. Então, a gente vai ter todo um sistema de ordens, de comandos e de feedback se aquilo que eu comandei está funcionando ou não. O que acontece, gente? Conforme eu vou treinando um movimento, aquela linha azul do meio ali que o Christian fez, do córtex motor para os gânglios da base e dos gânglios da base, e do sistema límbico para o córtex motor, elas vão ficando mais fracas. E a de gânglios da base para a ponte vão ficando mais fortes. Tá? Então, Christian, eu vou pedir para te fazer mais uma linha em cima de gânglios da base para a ponte. Assim. Isso. O que significa isso, gente? Isso significa que eu estou formando engramas motores. Engramas motores, isso tem um pouco de interação com o vestíbulo ali, que é a região ali do lado, mas o que é? São as sequências de movimento que eu tenho que fazer e eu preciso pensar cada vez menos para fazer eles. Então, eu preciso cada vez menos planejar o meu movimento e o meu movimento começa a sair cada vez mais automatizado, porque as minhas sinapses responsáveis por formar um determinado padrão de movimento, uma sequência de ativações musculares, começa a ficar cada vez mais forte. Tá? Isso é um engrama motor. Eu repito informação e aí aquela região começa a ficar mais densa, né? As sinapses começam a ficar mais sólidas, mais interligadas. Uhum. E a necessidade de eu ter vontade de fazer aquilo para conseguir acertar diminui, porque eu já tenho aquilo automatizado no meu corpo. Tá? Certo. Isso tudo dentro do mapa visual auditivo. Certo. Christian, como é que está aqui? Tu acha que já deu para o pessoal entender aqui o começo? Sim. Deixa eu ver se eu faço um resumo decente, tá? Bem rápido, né? Uhum. Aí nós temos um conjunto de sistemas dentro do cérebro que são aqueles que dão, digamos, ativação ao movimento. Isso aí. E aí temos um conjunto de outros sensores que dão um feedback de como está acontecendo o movimento. Perfeito. Ok. Só que acontece que esta parte de impulsionamento de movimento, né, ela aprende também. Isso aí. E vice-versa, acho, né? Sim, os proprioceptores também aprendem a nos mandar informação cada vez mais precisa do movimento que a gente está realizando. Tá. Então, o resumo mais ou menos é isso daqui, né? Isso aí. Ok. Bom, Guilherme, e aí, esta informação aqui, eu vejo que tem uma outra parte aqui que temos que analisar. Isso, né? aí. Olha só, Christian, o que que acontece, né? Nós temos também, ao mesmo tempo que a gente está fazendo um movimento, que saber a informação do posicionamento do nosso corpo
com relação ao espaço. Ou seja, se a gente ainda está indo para o lugar que a gente quer, né? E quem vai nos dar esta informação? São os olhos e o nosso sistema vestibular, que são esses dois carinhas apontando aí em direção ao centro. Tá, né? tá. Ali o vestíbulo. Deixa eu ver aqui. São esses dois aqui. E os olhos. Aqui. Isso. É aqui. Perfeito. Tá. Eles vão nos dar informação constante de se aquilo que eu estou fazendo está certo. Né? Se eu estou atingindo o resultado que eu queria. Uhum. Tá? Então, eles vão estar constantemente circulando essa informação, me dizendo, tu foi muito para a esquerda, muito para a direita, tu está indo rápido, tu está indo devagar, você está próximo, você está longe, você deitou, você está de pé, né? Porque os olhos, enfim, vão nos dar informação espacial propriamente dita, né? As imagens, mas o sistema vestibular, além de nos dar a posição, ele também mede acelerações, né, Christian? Sim, no acelerômetro com giroscópio. Perfeito, é um acelerômetro com giroscópio. É uma 3 giroscópios. 3 giroscópios e 3 acelerômetros, que são os sensores alças, inerciais. Né? Sim. Isso aí. São as alças que nós temos. Então, nós temos já um baropodômetro, um sensor inercial, uma câmera. Não, afinal não inventamos nada. Era já tudo feito. É bem mais eficiente, né? Bem mais eficiente, exatamente. É tudo aqui, dinamômetro. E tem até uma célula de carga, né? O dinamômetro, exatamente, tá tudo aí. Sim. Bom, então, ele vai nos dar essa informação constante para a gente corrigir esse movimento. Então, constantemente eu vou estar corrigindo o meu movimento, tá? Isso vai acontecer milhares de vezes por segundo. Certo. Né? Por quê? Porque se eu olho a minha mão, né, eu consigo ver se eu estou indo no lugar certo aqui em direção ao celular ou não. Né? Então, isso acontece milhares e milhares e milhares de vezes por segundo. Aí, deixa eu ver, aqui, tem já na pergunta que é crítica. Deixa eu só ver uma coisa, né? A Kathleen perguntou se nós vamos disponibilizar a live na íntegra. Certo, sempre no nosso canal YouTube. Lá tem todas as lives, tá? Convido vocês a se inscrever no nosso canal YouTube. Lá tem todas as lives, tá? O Pedro, aqui, comenta assim, essa mesma regra se aplica em um paciente que sofreu um acidente vascular? A repetição dos movimentos faz com que aumente o número de sinapses dos gânglios da base para a ponte? Tornando esse movimento mais limpo? Sim. Para qualquer pessoa isso se repete, né? Os engramas motores, eles sempre são fortalecidos pela repetição, Christian. Isso é o que a gente fala muito no curso de marcha e nas nossas lives sobre marcha, da consistência do movimento, que é o desvio padrão durante um movimento. A gente tem até como medir isso, né? Certo. Principalmente com instrumentação, porque a cadência Sim, é um pouco mais... somente com instrumentação, né? Assim, a variação, né, dos parâmetros precisa da instrumentação. Ed é crítica para entender se o controle motor é eficiente. Exatamente. Né? Então, por exemplo, com um acelerômetro, né, eu consigo medir a variabilidade do meu ângulo da pelve, por exemplo, a variabilidade da minha cadência, e aí eu estou vendo se eu tenho um movimento consistente, ou seja, se o meu controle motor está com os engramas fortalecidos e eu sempre repito o movimento da mesma forma. Né? Que gera as próprias linhas de energia. consistência, isso aí. Segurança para o movimento, um movimento mais econômico, correto, né? Certo. Uma série de fatores. Mas um paciente que sofreu um acidente, como é que tá? Olha, aí depende da área que foi prejudicada, mas principalmente se é um adulto, via de regra, a sequência é sempre a mesma. Ele pode ter que, por exemplo, encontrar outros caminhos se alguma dessas regiões foi lesada, mas sim, a repetição sempre traz consistência de movimento. Inclusive quando a gente impõe perturbações, que é o próximo passo que eu quero tentar falar hoje sobre as perturbações. Né? Se a gente perturba, a gente fortalece o engrama, porque a gente consegue fazer o mesmo movimento mesmo em condições adversas.
Wonderful. Bom, Guilherme, aí estamos falando aqui tanto do vestíbulo quanto dos olhos, como, digamos, os GPS, como podemos chamá-los? Isso aí, é o GPS e o acelerômetro, né? Para definir se a gente está indo na direção certa, executando o movimento eficientemente, não? Com eficiência. Ok. E aí, Guilherme, bom, daqui... essas regiões, Christian, pode falar. Sim. Não, vai. Estamos falando Bom, Sim. Pode continuar. Essas regiões, elas vão então se comunicar, principalmente através da ponte, com aquelas duas regiões ali do canto superior esquerdo, onde eu escrevi correção. Aqui, o que acontece? A correção, isso mesmo, a correção, ela vai vir de zonas específicas, principalmente encontradas ali no cerebelo, tá? E logo abaixo também dos gânglios da base. Ótimo, deixa assim, Christian, tá muito bom para enxergar. Em roxo, a gente enxerga aí região oculomotora. A região oculomotora, ela está um pouco mais à frente que os gânglios da base, e isso aí. E ela é responsável apenas por controlar o movimento dos olhos. E essa, Cristian, a gente tem pouco comando, ela consegue fazer determinados movimentos autonomicamente, sem a gente necessariamente estar comandando. É claro que se eu quiser, eu consigo comandar. Mas, por exemplo, se coloco um objeto na minha frente e eu digo para o meu sistema límbico, acompanhe esse movimento, o que acontece? Eu não preciso dizer o quanto eu preciso acompanhar esse movimento, porque os meus olhos vão fazer isso autonomicamente. Então, boa parte do movimento dos olhos é autonômico. E aí a gente tem um sistema de controle motor específico para os olhos, né? Que é essa região oculomotora. E ela vai se comunicar diretamente com os gânglios, por isso aquela proximidade com a parte rosinha ali, corrigindo os movimentos. Então, se eu vejo que algo do movimento está errado, o meu corpo já é automaticamente corrigido por causa do feedback da região oculomotora. Olha que bacana, né? Tudo pensado, inclusive, a região que vai estar ali. Ótimo. Eu, às vezes, me pergunto, como é que chegamos a ser feitos assim, realmente? Porque, né, uma eficiência inacreditável, né? É verdade, é muita tentativa e erro, né, Cristian? Meu Deus, incrível. Bom. Ok, tem uma perguntinha aqui, Guilherme. Vamos lá. Sobre a variabilidade. Diminuir em movimentos em atleta de alto nível? A variabilidade, sim, diminui muito em atletas de alto rendimento. Eles fazem um movimento cada vez mais... O que acontece? Por exemplo, no basquete, isso é muito claro quando a gente fala, por exemplo, de lance livre, né, Christian? O percentual de acertos de lance livre é um exemplo clássico de engrama motor, né? O quanto o meu movimento está preciso para eu repetir ele sempre igual e sempre acertar a cesta. Isso é engrama motor puro, né? Eu consegui repetir o movimento para ter o mesmo resultado. Fantástico. Ótimo exemplo, Gui. Ok. Onde é que eu estava? Ali. Oculomotor. A região oculomotor é que está atrelado à questão dos gânglios, né? Para dar um feedback rápido. Sim. Quem mais vai corrigir? A próxima região que corrige é o centro de controle da mão e cabeça, né? Que é essa região em amarelinha aí, né? O que acontece? As nossas mãos e o nosso pescoço têm músculos que são ricos nos proprioceptores articulares. São regiões com uma densidade de neurônios proprioceptivos elevadíssima. Por quê? Porque, além dos meus olhos tem que estar acompanhando o movimento, eu preciso, com a minha cabeça, acompanhar o movimento e, ao mesmo tempo, eu tenho que movimentar a minha cabeça para corrigir ela em relação ao meu corpo para não inclinar o vestíbulo. Porque o vestíbulo, se eu girar a cabeça assim, ele vai começar a falar para o meu corpo que eu estou inclinado. Então, o que eu faço? Pode reparar que os atletas... Quando eles correm, a cabeça deles está paradinha. E, inclusive, quando eles inclinam, a cabeça deles continua assim, né? Eles vão para um lado, vão para o outro, e eles ainda estão sempre tentando congelar o máximo possível o foco visual na meta, né? Mesmo inclinando o corpo, a cabeça fica
centralizada. Por quê? Porque nós temos uma região de controle específica para o controle de mão e da cabeça. Ótimo. Que também vão interagir com o que a gente chama hoje de vestíbulo cerebelo. Eu não pintei ele aí, mas é aquela região em vermelha toda ali do cerebelo. Que nos diz o quê? Que vai estar passando o feedback que o cerebelo nos informou de alteração do equilíbrio. Então, esses são os que vão nos passar também, agora não feedback do que está acontecendo dentro do nosso corpo, mas o que está acontecendo do lado de fora. Então, nós temos sensores internos, que são os proprioceptivos, os receptores proprioceptivos, os 5 que eu apresentei ali, e nós temos receptores não externos, né, mas que nos dão informação do que está acontecendo externamente ao nosso corpo. Pode dar um zoom out agora? Nem acredito que eu consegui falar tudo isso em 40 minutos. Bom, tentando ser o mais objetivo possível, pessoal. Certo. Entendendo o ambiente que me circunda a partir do mapa visual e auditivo, eu vou planejar o meu movimento. Então, eu vou ter uma primeira vontade via sistema límbico. Vou mandar o meu córtex motor movimentar as partes responsáveis. A gânglio da base vai iniciar o comando.